Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Minha irmã, meu irmão, bem-vindo, bem-vinda. Agradeço a sua presença, você que já é inscrito, já deixou aí o seu like e já também deixa o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, convido para se inscrever neste canal, também fazer o seu comentário, dar o like e compartilhar. Todos podemos compartilhar, como dizem, compartilhar essa ideia. Então compartilhem esse vídeo para que chegue a outras pessoas e assim também possamos juntos ter acesso à Palavra de Deus, meditar juntos as leituras do Santo Evangelho deste dia, que já é o primeiro domingo da Quaresma do ano de 2024. Então vamos iniciar este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no caminho do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos assim, minha irmã, meu irmão, fazer as leituras, a primeira, o Salmo e a segunda, e logo depois também o Santo Evangelho, para depois, assim, fazermos a nossa reflexão, homilia deste domingo da Quaresma, o primeiro deste tempo litúrgico tão belo, tão santo, que nos prepara para a Páscoa, para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho um marco nas nuvens como um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá o meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ouvimos aí a primeira leitura, vamos então meditar o Salmo de hoje. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Vossa verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados.
o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ouvimos aí então a primeira leitura, retirada do livro do Gênesis, o Salmo 24, e agora acabamos de ouvir a segunda leitura da primeira carta de São Pedro. Vamos agora para o Santo Evangelho de hoje. Vamos aclamar com a antífona do Evangelho que diz: Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, ouvimos então essas leituras que nos ajudam a meditar ainda mais esse tempo belíssimo, neste tempo lindo que é a Quaresma, um tempo para a nossa conversão. Por que há beleza na Quaresma? Porque há o tempo de conversão, há a possibilidade de nós, cristãos e cristãs, católicos e católicas do mundo inteiro, adentrarmos aos mistérios de Cristo, Ele mesmo que entrou no deserto, para que nós, enquanto igreja, também entremos neste mistério. Pois é, o Evangelho de hoje vai nos dizer, logo no início, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto, levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. A igreja também é chamada a entrar no deserto. Lembremos que o deserto é muito significativo para o povo de Israel, para o povo do Antigo Testamento, para o povo bíblico. Porque foi no deserto onde Deus fez, assim, vamos dizer, a terceira aliança para com o povo. Sim, a terceira e mais importante, talvez, aliança do povo de Israel. Porque é assim que marca o tempo da escravidão do Egito para a terra de Canaã, a terra da liberdade. Então, saindo do Egito até Canaã, eles passaram pelo deserto, para que durante 40 anos, no tempo de uma geração, pudessem assim ressignificar sua história, sair da mentalidade de escravos para a mentalidade de filhos, de livres, alimentar a mentalidade daqueles que têm um Deus e são livres, são os filhos de Abraão. O deserto é muito significativo. E veja que Jesus, então, é levado ao deserto para ficar 40 dias. Ele fica 40 dias. Em outro evangelho, nos outros evangelhos, como Mateus e Lucas, dizem que Jesus jejuou durante 40 dias. Né? E ele suportou esse jejum, não comia nem bebia, até ser tentado por Satanás e venceu a tentação, venceu a prova. E aqui neste evangelho bem simples, de Marcos é muito mais direto. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias e foi tentado. E aí diz que ele vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Esta visão, ou este modo de dizer que ele vivia entre os animais silvestres, é também para recordar o paraíso. Lembremos que no paraíso o homem vivia em paz, tranquilo, o homem e a mulher.
e foi tentado por Satanás e pereceu. Eles foram tentados, né, para comer do fruto da desobediência, por exemplo, do conhecimento do bem e do mal, não que era desobediência, mas em si desobedeceram a Deus e foram expulsos. Jesus aqui obedece a Deus, é tentado, ele vence a tentação e então é como que ele assim passa a agora restituir aquilo que foi quebrado, aquela expulsão que foi feita por Deus para como que consequência ou castigo daqueles que desobedeceram. Agora Jesus obedece, então ele nos resgata. A humanidade de Cristo assim resgata a humanidade do homem, porque Cristo sendo Deus, mas também sendo homem, 100% Deus, né? Nesta união bela entre o céu e a terra, ele assim nos resgata, nos conquista, ou conquista para nós o novo céu e a nova terra. Então, ele passa por este deserto. 40 dias ele passou no deserto, mas também 40 dias que houve o dilúvio. 40 dias de chuva, de tempestade. É assim que a figura do dilúvio é descrita na Bíblia. Claro, nós hoje já compreendemos que é uma mitologia belíssima. É algo para nos falar de, sim, talvez aconteceu um dilúvio regional em um determinado tempo. Não importa que a historicidade. Para a teologia, para a fé, não importa a historicidade, mas sim o significado profundo. O que aquilo significa para nós? Significa que Deus é bom. Deus ama a humanidade a ponto de querer pura, de querer bela. Quando o ser humano desobedeceu, quando o ser humano ultrapassou, digamos, os limites da paciência divina, Deus assim purifica a humanidade, escolhendo uma família para que esta família, a de Noé, dê continuidade à espécie humana e salve assim em sua arca, né, a toda a espécie, todas as espécies assim. E Deus é como se ele se desarmasse, porque ele coloca um arco nas nuvens, é o que diz a primeira leitura. Deus assim coloca o arco, é como se ele retira o arco e as suas flechas são desarmadas, né? Porque imagine naquele tempo em que se acreditava que os deuses, né, os antigos, as armas dos deuses eram raios, trovões, eram agitações da terra, terremotos, meteoros que caem, etc. O nosso Deus simplesmente diz a Noé: não farei mal mais a nenhuma espécie. Então Deus, que é amor, que é bom, ele assim abranda o coração, mostra o seu coração para o ser humano e mostra a sua bondade, como vai dizer assim o Salmo. Olha o refrão que belo que nós ouvimos: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são essa verdade, são esse amor que vem a nós perfeitamente para nos dizer que nós somos estes filhos e filhas amados, somos escolhidos, porque até o Salmo diz: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura. Então Deus é ternura, Deus tem ternura para conosco. E o salmista se preocupa que Deus se recorde. E Deus se recorda dessa ternura, desse amor. Por isso nos enviou seu Filho, Jesus Cristo, para mostrar o seu amor infinito para conosco. Olha o que nos vai dizer a segunda leitura, já ouvimos, quando Pedro diz o seguinte: Cristo morreu uma vez por todas, ou seja, não há necessidade mais de nenhum sacrifício, de nenhuma morte. É de uma vez por todas Cristo morreu por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Nós sabemos que, historicamente, Jesus foi morto por causa de um sistema político, o sistema romano, e um sistema religioso naquele período, um sistema que estava corrompido tanto pela política como por uma religiosidade farsa, o sistema do tempo de Jesus judaico, que o templo estava corrompido, como o próprio Evangelho vai dizer que Jesus purificou o templo, ou seja, ele afastou os cambistas, os vendedores da casa de Deus. Então, o sistema religioso estava corrompido, estava junto, macomunando, digamos, com a política. Tomemos cuidado nesse nosso tempo, onde política e religião se misturam e, às vezes, ou se separam de vez a ponto de nenhum dizer que está olhando para o outro, mas, no fundo, sempre tem esse interesse político. Quando a fé e a religião, aliás, a fé e a política querem se separar, é porque tem interesses aí por trás, ou quando se unem demais também, muitos interesses. Temos que tomar esse cuidado.
No tempo de Jesus não foi bom e no nosso parece que também não é muito bom. Então, fiquemos atentos para não misturarmos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Podemos sim ter essas duas realidades em nossa vida, mas tomando muito cuidado para que as duas não se misturem e tenham interesses aí secretos entre si. Então, tomemos cuidado, fechemos este parêntese. Então, Jesus, ele que veio, sofreu um processo humano, histórico, mas com um significado teológico, com um significado belo, quando se diz que ele morreu por causa dos nossos pecados. E foi o justo, Jesus sendo o justo, o bom, o verdadeiro, aquele que é caminho, verdade e vida, que é o Santo de Deus, que é o Messias, que é o Filho de Deus, morreu por nós, os pecadores, por todos nós. Então, ele sofreu a morte na existência humana, mas recebeu a vida nova pelo Espírito. Vejamos só que Jesus é o que nos reconcilia e é aquele que, na morte humana, recebe uma vida nova no Espírito Santo. Então, notemos essa beleza do presente que Deus nos dá e nos mostra que nesta quaresma nós precisamos fazer o caminho de Cristo, passar pelo deserto, entrar para uma vida nova, sair da morte, ou seja, do homem velho que estava no pecado, para entrar na vida nova com Cristo a partir deste tempo de conversão, destes 40 dias que estamos iniciando, para fazermos uma boa quaresma, para fazermos um bom tempo de retiro, porque a quaresma é um retiro, a fim de celebrarmos bem, com dignidade, enquanto filhos e filhas de Deus, a ressurreição de Jesus, que nos próximos 40 dias nós vamos celebrar. Lá no finalzinho dos 40 dias, quando na Semana Santa iremos passar pelo Tríduo Pascal. Então, é um tempo belo de conversão, de mudança. Aproveitemos essa quaresma, viu? Com as práticas do jejum, da caridade e da oração intensa, tá? E aí a segunda leitura continua nos dizendo que Jesus, foi levado pelo Espírito também para pregar na prisão. Veja só, a saber, qual prisão? A saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias de Noé. Veja só, o obediente, que é Cristo, foi pregar até aos mortos, quando ele morreu, foi pregar até aos mortos, na prisão, assim, tem traduções que dizem nos infernos, desceu à mansão dos mortos, como nos diz o credo. Então ele foi pregar para aqueles que eram desobedientes. Veja só, Cristo quer conquistar a todos, até aqueles que morreram na desobediência, Cristo quer resgatar, porque ele veio para chamar a todos para o céu, todos, sem exceção nenhuma. Cristo quer todos no céu. Alguns até podem dizer, mas nem todos se salvarão. É Deus que decide a salvação. Sim, a lei está aí, a regra está aí. Sim, nós devemos obedecer, nós devemos ser obedientes. Mas é Deus sempre que julga, é Deus que sabe o que faz. Nós não podemos nos colocar no trono de Deus. Quem quer ser juiz do céu e da terra está querendo usurpar o trono de Deus, o trono de Cristo. Tomemos cuidado para não sermos nós os que querem ser juízes do mundo, enquanto que só há um juiz verdadeiro, Jesus Cristo. Tomemos cuidado. Então, interessante ainda que essa leitura nos diz que a arca corresponde o batismo. Olha, a arca corresponde o batismo, que hoje é a vossa salvação. E podemos até dizer que a arca corresponde à igreja. E o batismo, que são as águas que nós recebemos, que nós, quando criança, desde criança, e é bom a igreja repetir isso, a igreja católica, batize logo seu filho, sua filha, enquanto criança, recém-nascido, bebê. Planeje já durante a gravidez quando será a data desta criança. Veja quem são os padrinhos, bons padrinhos. Essa coisa de ficar esperando gente que viaja para não sei onde, voltar de viagem, fazer isso é uma incompetência de um pai e de uma mãe que não ama seu filho e sua filha de verdade, porque só ama no corpo, cuida bem das coisas materiais, mas o espiritual não está nem aí, não está aí para o batismo, só quando o padrinho e a madrinha bem quiser, ou o escolhido para ser padrinho e madrinha. Se esse padrinho e madrinha ele está atrasando a vida de fé do seu filho e sua filha, sabe que ele não será um bom padrinho, uma boa madrinha. Escolha bem, viu? Tome cuidado, tome vergonha na cara para escolher um bom padrinho e madrinha para o seu filho, tá? Que o batismo é o sacramento, vamos dizer assim, mais importante da fé, porque é ele que nos dá a fé, é ele que nos abre para os outros sacramentos. Sem o batismo nós não podemos fazer nada na igreja. É por causa do batismo que você recebeu o crisma, que recebe a primeira comunhão, que você pode se casar, que eu me tornei padre, que todos nós temos cada sacramento por causa do primeiro, o batismo. Então tomemos cuidado, tá bom? Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundícia, ou seja, ele não é um ritual de purificação,
como antes, se Jesus já até discutiu isso, os fariseus que lavavam as mãos, os judeus tinham tudo um ritual, não é para tirar as imundícias, não é para purificar de nenhuma doença, não é para lavar de alguma impureza, mas é para nos dar uma boa consciência, olha aqui como diz, é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, a consciência de que nós somos filhos de Deus a partir de Jesus, a partir da ressurreição. Nós nos tornamos filhos no Filho a partir do batismo. E aí sim, nós rompemos com o mal, seja aquele da concupiscência. A concupiscência continua dentro de nós, mas nós vencemos o mal. Nós, assim, rompemos com aquele pecado original dos pais e também nos propomos a ir rompendo com os nossos pecados de cada dia. É isto que o batismo nos dá, a boa consciência de sermos filhos e filhas de Deus. E aí nos diz que ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. É assim que Deus completa tudo em seu Filho. Tudo é em Jesus Cristo, assim como nós devemos caminhar para Jesus. E o Evangelho, como já disse, é Jesus indo ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele vence as tentações, ele está no meio das feras e dos anjos, ele vence, então ele restitui aquilo que foi perdido pelos primeiros pais, né? E agora ele alcança para nós a vida eterna, o paraíso. E quando ele sai de lá, que João Batista é preso, o Evangelho diz que Jesus prega o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Então, o reino de Deus está no meio de nós porque é o próprio Jesus Cristo. O reino próximo, o reino presente, o reino atual é Jesus Cristo em nosso meio. O reino de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Tudo o que ele fez, tudo o que ele faz em nosso favor é porque ele nos ama e ele nos quer próximos a ele. Convertei-vos e crede no Evangelho, termina assim o Evangelho de hoje. E foi o que nós escutamos na quarta-feira de cinza, quando na Santa Missa o sacerdote veio sobre nós, e nós, como os sacerdotes, colocamos no povo, e mesmo outro ministro colocou na cabeça do sacerdote a cinza. Convertei-vos e crede no Evangelho, ou também tu és pó e ao pó has de voltar. Para nos dizer, converta-te, porque tu és limitado, tu és limitada, tu és a pessoa que uma hora vai morrer. Converta-se, meu irmão e minha irmã, e creia na palavra, na boa notícia de Jesus, para que juntos possamos glorificar a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, eu desejo a você uma santa quaresma, que estes próximos dias te ajudem a se aproximar do mistério da ressurreição de Jesus. Você não se perca do caminho, nem eu, nem você, todos nós continuamos perseverantes. A quaresma é para nos mostrar que Deus nos ama sempre e todos os anos dá-nos a possibilidade de nós, enquanto cristãos, neste século, neste tempo, no agora de nossa vida, de nossa fé, possamos assim viver o testemunho do amor, da conversão, da vida nova. Não se esqueça do jejum. É preciso sentir na própria carne, controlar os seus instintos, os vícios. Eu preciso controlar em minha vida aquilo que não agrada a Deus. Então o jejum é para isso. A oração é para intensificar neste contato com Deus, nesta comunhão entre nós que somos da terra com o ser celestial, que é o nosso Deus que está no infinito, em todos os lugares. A oração é para dizer: onde eu estou, Deus está. E assim nós rezamos para que, unidos na mesma igreja, seja na liturgia, enquanto rezamos em comunidade ou na oração individual, todos somos a mesma igreja. Então estamos unidos em oração. E a esmola, a caridade, fazer o bem ao outro, fazer com que o outro seja promovido em dignidade. Se eu tenho a dignidade de filho e de filha, o outro também tem. Então este outro precisa ainda crescer, não ter a fome, não ter a pobreza que tanto degrada o ser humano, mas nós possamos promover o amor, a justiça e a paz. Então, eu te agradeço por estar aqui comigo até agora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado. Não deixa de deixar o seu comentário, de dar o joinha aí, né, o like, o joinha, de compartilhar, de mandar para outras pessoas o link deste vídeo e ainda não é inscrito? Então se inscreva e peça a outras pessoas também para se inscreverem. Obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.